Por que judeus e árabes continuam em conflito após tantos séculos? A resposta está profundamente enraizada na história de Israel e na promessa divina feita a Abraão. Desde que Ismael e Isaque, filhos de Abraão, seguiram caminhos diferentes, a tensão religiosa e a disputa territorial entre seus descendentes têm marcado o Oriente Médio. Este vídeo explora as raízes desse conflito, desde as tradições religiosas até a complexa relação entre judeus e árabes, que molda as disputas atuais. A história de Ismael começa com uma decisão difícil tomada por Sara, a esposa de Abraão, que, diante de sua incapacidade de conceber, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Essa sugestão, embora prática, trouxe à tona a fragilidade humana e a complexidade das relações familiares. Ao engravidar, Agar passou a sofrer com o ciúme e a impaciência de Sara, resultando em uma situação insustentável que culminou na fuga de Agar para o deserto. Nessa solidão, Agar foi visitada por um anjo do Senhor, que a confortou e profetizou sobre o futuro de Ismael, garantindo-lhe que voltasse a Abraão, pois Deus tinha planos para o filho que ela carregava. Essa intervenção divina não apenas trouxe Agar de volta à casa de Abraão, mas também estabeleceu Ismael como uma figura central na narrativa bíblica e no futuro do Oriente Médio. A promessa do anjo sobre Ismael, que ele seria um homem indomável com a mão contra todos e todos contra ele, Gênesis 16:12, refletiu o destino de seus descendentes, que, como previsto, tornaram-se ancestrais de várias tribos árabes. A tensão religiosa e a disputa territorial que vemos hoje entre árabes e judeus têm suas raízes em histórias como esta, onde os laços de sangue e promessas divinas se entrelaçam em um cenário complexo e muitas vezes conflituoso. O papel de Ismael na história de Israel e do Islã destaca-se pela profundidade de sua conexão com os conceitos de promessa divina e nacionalismo. No contexto da colonização e da formação de identidades nacionais, Ismael é visto tanto como uma figura abençoada quanto como um símbolo de tensão. A sua história, marcada pela rejeição inicial e subsequente bênção divina, é uma base significativa para a análise geopolítica do conflito israelense-palestino, onde Jerusalém e outras áreas são disputadas por suas conotações religiosas e históricas. O nascimento de Ismael foi um momento de grande alegria para Abraão, que viu nesse filho a realização de uma promessa divina, apesar das circunstâncias difíceis que cercaram sua concepção. Abraão amava profundamente Ismael, e é interessante notar como esse amor paterno influenciou o desenrolar dos acontecimentos subsequentes. Mesmo quando Deus prometeu que Sara, já idosa, daria à luz a Isaque, Abraão ainda carregava a esperança de que Ismael fosse o herdeiro da aliança divina. Mas Deus foi claro em sua palavra, afirmando que a aliança seria estabelecida através de Isaque, embora Ismael também fosse abençoado e se tornaria pai de 12 príncipes, formando uma grande nação. Essa bênção concedida a Ismael é uma demonstração do cuidado divino, que não abandonou o primeiro filho de Abraão. Deus reconheceu a importância de Ismael e garantiu que ele teria um papel significativo na história, sendo o ancestral de várias tribos árabes. A promessa feita a Ismael, de que ele daria origem a uma grande nação, ecoa nas tradições religiosas do Islã, onde ele é reverenciado como um dos patriarcas. Este evento, tão significativo, lançou as bases para o surgimento de tensões que milhares de anos depois ainda ressoam no conflito israelense-palestino e nas disputas territoriais no Oriente Médio. O impacto desse nascimento foi muito além da simples alegria de Abraão. Ele moldou o futuro de duas grandes religiões e de um território marcado pela disputa e pela promessa divina.
Enquanto os descendentes de Isaque viriam a formar a nação de Israel, os descendentes de Ismael se espalhariam pelo deserto, influenciando profundamente a história do Islã e as tradições religiosas do mundo árabe. Este paralelo entre os destinos de Ismael e Isaque revela como a promessa divina se entrelaça com o nacionalismo e a colonização, tornando-se um ponto central na análise geopolítica das tensões no Oriente Médio. A chegada de Isaque, o filho prometido a Abraão e Sara, trouxe consigo uma nova dinâmica familiar que rapidamente se tornou insustentável. As tensões entre Sara e Agar, que já existiam, intensificaram-se, culminando na expulsão de Agar e Ismael. Esse ato, doloroso para Abraão, demonstra as dificuldades que surgem quando promessas divinas e relações humanas se encontram. No deserto, Agar e Ismael enfrentaram uma situação desesperadora. Mas Deus novamente interveio, providenciando água e renovando a promessa de que Ismael se tornaria o pai de uma grande nação. Esse momento é um exemplo poderoso de como a fé pode sustentar e transformar vidas em meio à adversidade. A vida de Ismael no deserto de Parã, onde ele se tornou um exímio caçador, simboliza a resiliência e a independência que marcariam seus descendentes. Os 12 filhos de Ismael, que se tornaram líderes de tribos árabes, ilustram a concretização da promessa divina. Esse crescimento familiar e tribal não só reforçou o impacto de Ismael na história do Islã, mas também destacou a complexidade das tensões religiosas e territoriais que se desenvolveriam nos séculos seguintes. As raízes da disputa entre árabes e judeus, assim como a guerra na Palestina, encontram-se nesses eventos onde tradições religiosas e promessas divinas se entrelaçam. Essas tensões familiares, longe de serem meros conflitos pessoais, espelham os desafios enfrentados por nações e religiões ao longo da história. A relação entre Ismael e Isaque, apesar de marcada por momentos difíceis, acabou se reconciliando quando ambos se uniram para enterrar seu pai, Abraão. Este ato de unidade familiar pode ser visto como um símbolo de esperança para o Oriente Médio, onde a paz, baseada no respeito mútuo e na compreensão das tradições religiosas, ainda é um objetivo a ser alcançado. A tensão entre a promessa divina e a realidade humana continua a moldar o panorama geopolítico da região. Embora a infância de Ismael e Isaque tenha sido marcada por conflitos e tensões, é notável como, ao longo do tempo, os dois irmãos conseguiram encontrar um ponto de reconciliação. Após a morte de Abraão, Ismael e Isaque se reuniram para sepultar seu pai, demonstrando que, apesar das divergências, o vínculo familiar era mais forte. Esse momento de união entre os irmãos é frequentemente visto como um símbolo de que, apesar das tensões religiosas e disputas territoriais, há esperança de coexistência pacífica entre os descendentes de Ismael e Isaque, árabes e judeus, em Jerusalém e em toda a região. Ismael, que viveu 137 anos, deixou um legado duradouro através de seus descendentes, conhecidos como ismaelitas. Estes se estabeleceram em regiões desérticas próximas à Península Arábica e suas tribos desempenharam papéis significativos na história da região. A relação entre Ismael e Isaque, embora complexa, refletiu as realidades do Oriente Médio, onde a promessa divina e a disputa territorial se cruzam continuamente. A história dos dois irmãos nos lembra que a reconciliação é possível, mesmo em meio a conflitos profundos e antigos. Esse relacionamento, repleto de altos e baixos, serve de base para muitas reflexões teológicas e análises geopolíticas contemporâneas. As tradições religiosas, tanto da Bíblia quanto do Alcorão, reconhecem a importância de Ismael e Isaque, e os líderes das 3 grandes religiões abraâmicas
judaísmo, cristianismo e islamismo, frequentemente buscam nesse legado compartilhado um caminho para a paz no Oriente Médio. Este exemplo de união, em um momento crucial, sugere que, embora as feridas sejam profundas, o diálogo e a reconciliação continuam sendo metas alcançáveis para as nações envolvidas na guerra na Palestina e em outras disputas da região. A história de Ismael está repleta de exemplos bíblicos que refletem os desafios e as promessas de Deus. Um exemplo central é o momento em que Agar, grávida e fugindo da opressão de Sara, encontra-se no deserto, onde um anjo do Senhor aparece para confortá-la e garantir que seu filho será o pai de uma grande nação. Gênesis 16, 7 e 12. Este episódio destaca a intervenção divina em momentos de desespero, lembrando-nos que mesmo nos períodos mais sombrios, Deus oferece direção e esperança. Outro exemplo significativo é a bênção que Deus concede a Ismael, apesar de Isaque ser o escolhido para carregar a aliança divina. Em Gênesis 17, 20, Deus afirma: "Quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado e farei dele uma grande nação." Isso sublinha o papel de Ismael na história bíblica e ilustra como Deus, em sua misericórdia, abençoa mesmo aqueles que não estão diretamente ligados à aliança principal. Esses exemplos reforçam a importância de Ismael não apenas na narrativa bíblica, mas também na construção das identidades de seus descendentes. A união de Ismael e Isaque para enterrar seu pai, Abraão, em Gênesis 25, 9, é outro exemplo poderoso. Este ato de reconciliação familiar pode ser visto como uma antecipação do que se espera entre as nações descendentes de ambos os patriarcas. Assim como eles colocaram suas diferenças de lado para honrar seu pai, há uma lição implícita sobre a importância da paz e da cooperação, mesmo entre aqueles que possuem histórias de conflito. A interpretação teológica da história de Ismael é profunda e multifacetada, abrangendo tanto a perspectiva judaico-cristã quanto a islâmica. Na tradição judaico-cristã, Ismael é frequentemente visto como um personagem secundário em relação a Isaque, o filho da promessa. No entanto, sua história revela a amplitude da misericórdia divina, demonstrando que Deus não abandona aqueles que, aparentemente, estão fora da aliança principal. A bênção concedida a Ismael e a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, Gênesis 17, 20, mostram que o propósito divino inclui planos para todos os povos, não apenas para os descendentes de Isaque. Na teologia islâmica, Ismael ocupa uma posição de destaque. Ele é considerado o ancestral dos árabes e uma figura-chave na fundação do Islã. O Alcorão e as tradições islâmicas destacam Ismael como um profeta obediente e fiel, que colaborou com seu pai, Abraão, na construção da Caaba em Meca, um dos locais mais sagrados do Islã. Essa visão teológica eleva Ismael ao status de patriarca, o que contrasta com sua representação nas escrituras judaico-cristãs, enfatizando o papel central que ele desempenha na fé islâmica. A análise teológica também aborda as implicações das promessas e bênçãos concedidas a Ismael no contexto das tensões atuais entre árabes e judeus. O fato de Ismael e seus descendentes terem recebido uma bênção divina reforça a legitimidade de sua existência e importância histórica. No entanto, o foco da aliança em Isaque também gerou tensões que se manifestam até hoje em disputas religiosas e territoriais. Essas interpretações ressaltam a complexidade das relações entre fé, identidade e território no Oriente Médio. A história de Ismael pode oferecer lições valiosas para a vida pessoal de qualquer pessoa, especialmente em relação à perseverança e à fé em meio às adversidades. Ismael enfrentou desafios desde antes de seu nascimento, desde o conflito entre Sara e Agar
até sua eventual expulsão para o deserto. No entanto, mesmo diante de tantas dificuldades, ele sobreviveu e prosperou, cumprindo a promessa divina de que se tornaria o patriarca de uma grande nação. Este exemplo inspira aqueles que enfrentam obstáculos a persistirem, confiando que com fé e determinação poderão superar qualquer situação. Outro impacto significativo na vida pessoal está relacionado à importância do papel de Ismael como um símbolo de esperança. Quando Agar e Ismael foram deixados no deserto, Deus não os abandonou. Pelo contrário, ele interveio para salvá-los e garantir seu futuro. Isso nos lembra que, independentemente de quão desesperadora possa parecer uma situação, sempre há uma saída provida por Deus. Aplicar esse princípio no cotidiano pode ajudar a enfrentar momentos difíceis com mais confiança e serenidade. Por fim, a reconciliação entre Ismael e Isaque, demonstrada pela sua reunião para enterrar Abraão, oferece uma lição sobre perdão e reconciliação. Em nossas vidas pessoais, conflitos e desentendimentos são inevitáveis. Mas a história de Ismael nos ensina que a reconciliação é possível e, muitas vezes, necessária para seguir em frente. Este exemplo pode motivar as pessoas a buscarem resolver seus próprios conflitos, promovendo a paz e a harmonia em suas vidas e em suas relações. A história de Ismael oferece várias inspirações para práticas espirituais, especialmente em relação à fé e à confiança em Deus. Um dos momentos mais marcantes é quando Agar, perdida no deserto, clama a Deus em desespero e ele responde enviando um anjo para confortá-la e garantir o futuro de seu filho. Gênesis 21, 14 e 19. Este episódio pode ser visto como um incentivo para a prática da oração sincera e fervorosa, mostrando que Deus ouve e responde, mesmo nas situações mais desesperadoras. Para os que buscam fortalecer sua vida espiritual, a oração, como expressa por Agar, é uma ferramenta poderosa para se conectar com o divino. Outra prática espiritual, inspirada por Ismael, é a importância da obediência a Deus, mesmo quando os caminhos que ele propõe são difíceis de entender. Ismael, ao aceitar seu destino no deserto, exemplifica a confiança nas promessas de Deus, uma lição que pode ser aplicada através da meditação e reflexão sobre a fé. Meditar sobre as promessas divinas e a fidelidade de Deus pode ajudar a desenvolver uma espiritualidade mais robusta, capaz de enfrentar os desafios da vida com serenidade e confiança. Além disso, o ato de reconciliação entre Ismael e Isaque, que se uniram para sepultar seu pai, Abraão, pode ser traduzido em práticas espirituais de perdão e reconciliação. No dia a dia, isso pode se manifestar na prática da confissão, onde reconhecemos nossos erros e buscamos o perdão de Deus, bem como em atos de reconciliação com aqueles de quem nos afastamos. A história de Ismael sugere que, por mais profunda que seja a divisão, o perdão e a paz são sempre possíveis, sendo práticas essenciais para uma vida espiritual equilibrada e saudável. A história de Ismael traz à tona vários desafios e dúvidas comuns, tanto em termos de interpretação teológica quanto de aplicação prática na vida. Um dos principais desafios é entender o papel de Ismael no plano divino, especialmente em relação à aliança feita com Abraão e Isaque. Muitos se perguntam por que Ismael, apesar de ser o primogênito, não foi o escolhido para carregar a aliança, o que pode gerar questionamentos sobre justiça divina e propósito. No entanto, a Bíblia nos mostra que, embora Ismael não fosse o herdeiro da aliança, ele ainda foi abençoado por Deus e destinado a grandes coisas, o que nos ensina que cada pessoa tem um papel único no plano divino. Outro desafio comum é lidar com os sentimentos de rejeição
e abandono que podem surgir ao refletir sobre a história de Ismael. A expulsão de Agar e Ismael para o deserto, aparentemente abandonados à própria sorte, levanta questões sobre como lidar com situações em que nos sentimos excluídos ou rejeitados. A resposta divina a esse desafio, ao providenciar água e prometer uma grande nação para Ismael, nos ensina a confiar que Deus não abandona aqueles que confiam nele, mesmo quando os outros o fazem. Essa história pode ajudar a enfrentar desafios pessoais relacionados a sentimentos de rejeição, lembrando que a providência divina está sempre presente. Além disso, a complexidade das relações familiares, como visto na tensão entre Ismael e Isaque, levanta dúvidas sobre como conciliar diferenças profundas com aqueles que amamos. Muitos enfrentam situações semelhantes, onde divergências de valores ou crenças geram conflitos. A história de Ismael nos mostra que, embora as tensões possam ser inevitáveis, a reconciliação é possível e, muitas vezes, necessária. Isso sugere que, em nossas vidas, devemos buscar o diálogo e a compreensão, mesmo em meio a divergências, confiando que Deus pode transformar qualquer situação de conflito em uma oportunidade para crescimento e reconciliação. A história de Ismael e seu legado oferecem reflexões importantes sobre a ação comunitária, especialmente no contexto da construção e manutenção de comunidades resilientes e unidas. Ismael, sendo o pai de 12 príncipes que formaram diversas tribos árabes, é um exemplo de como a liderança e a responsabilidade comunitária podem impactar gerações. Essa história inspira líderes e membros de comunidades a assumirem um papel ativo na construção de uma sociedade forte e coesa, onde cada indivíduo tem um lugar e uma função importante para o bem comum. Além disso, a vida de Ismael no deserto, onde ele se tornou um exímio caçador e chefe de sua própria tribo, ilustra a importância da adaptação e da sobrevivência em ambientes difíceis. Na ação comunitária, isso se traduz na capacidade de uma comunidade de se unir em tempos de crise, utilizando recursos compartilhados e trabalhando juntos para superar desafios. A história de Ismael incentiva comunidades a se prepararem para adversidades e a buscarem soluções coletivas, fortalecendo laços e promovendo o bem-estar de todos os seus membros. A reconciliação final entre Ismael e Isaque também pode ser vista como um modelo para a ação comunitária. Em um mundo frequentemente dividido por tensões religiosas, culturais e territoriais, a capacidade de se unir em torno de objetivos comuns, como a honra e o respeito mútuo, é essencial para a paz e a estabilidade. A história de Ismael sugere que, por mais profundas que sejam as divisões, o trabalho conjunto e a reconciliação são possíveis, sendo a base para comunidades mais justas e harmoniosas. A história de Ismael nos ensina muito sobre a importância da oração e da meditação como práticas espirituais que conectam o indivíduo com o divino, especialmente em momentos de dificuldade. Quando Agar e Ismael estavam no deserto, desamparados e sem esperança, foi através da súplica de Agar que Deus respondeu enviando um anjo para confortá-la e prover água. Gênesis 21, 16, 19. Esse episódio destaca o poder da oração em momentos de desespero, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a oração sincera pode trazer alívio e soluções inesperadas. A meditação sobre as promessas divinas também é uma prática valiosa que pode ser inspirada pela história de Ismael. Meditar sobre a promessa que Deus fez a Abraão e a Ismael de que ele seria o pai de uma grande nação nos ensina a refletir sobre os planos de Deus para nossas vidas. Essa meditação pode fortalecer a fé, ajudando a pessoa
a manter a calma e a confiança em meio às incertezas. A história de Ismael nos convida a dedicar tempo para meditar nas promessas e nos propósitos divinos, permitindo que essas verdades transformem nossa perspectiva e ações diárias. Além disso, a reconciliação entre Ismael e Isaque pode ser vista como um convite à oração e à meditação em busca de paz interior e exterior. Refletir sobre a capacidade de perdoar e se reconciliar, como fizeram os dois irmãos, pode ajudar na cura de relacionamentos e na promoção da harmonia. A história de Ismael, portanto, nos encoraja a incorporar a oração e a meditação em nossas vidas como práticas contínuas, que não apenas fortalecem nossa espiritualidade, mas também promovem a paz e a compreensão em nossos relacionamentos. A história de Ismael é, em última análise, uma história de futuro e esperança, que ecoa não apenas para seus descendentes, mas para toda a humanidade. Apesar das circunstâncias difíceis que cercaram seu nascimento e vida, Ismael foi abençoado por Deus com a promessa de que ele se tornaria o pai de uma grande nação. Essa promessa se cumpriu e hoje os descendentes de Ismael são numerosos, espalhados por toda a região do Oriente Médio, contribuindo para a rica tapeçaria de culturas e tradições que ali existem. Esse legado nos lembra que, mesmo quando o futuro parece incerto, há esperança nas promessas de Deus. A história de Ismael também nos oferece esperança em relação às tensões e conflitos que ainda hoje afligem o Oriente Médio. A reconciliação entre Ismael e Isaque para enterrar seu pai, Abraão, pode ser vista como um símbolo de que a paz e a cooperação são possíveis entre os descendentes de ambos. No contexto das disputas territoriais e religiosas atuais, essa história sugere que, apesar das profundas divisões, há potencial para a construção de um futuro mais pacífico, baseado na compreensão mútua e no respeito pelas tradições religiosas compartilhadas. Por fim, a história de Ismael aponta para a importância de olhar para o futuro com fé e esperança. Assim como Ismael superou os desafios de sua juventude para se tornar um líder e patriarca de uma grande nação, também podemos enfrentar os desafios de hoje com a confiança de que Deus tem um plano para nossas vidas. Esta mensagem é particularmente relevante para aqueles que vivem em situações de conflito ou incerteza, lembrando-nos de que o futuro, apesar de incerto, pode ser moldado por esperança, fé e ação positiva. As raízes do conflito entre judeus e árabes são profundas e complexas. Mas isso não significa que a paz seja impossível. A história de Ismael e Isaque nos mostra que, mesmo diante de divisões antigas, há espaço para reconciliação e entendimento. Como você pode aplicar essas lições em sua vida? Quais conflitos você pode começar a resolver hoje? A mudança começa com pequenas ações e uma disposição para o diálogo. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor o conflito, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre temas importantes como este.